Oi, gente, boa noite. Vamos agradecer ao André pelo estudo. Tem uns assuntos desses assim, a gente vai programar logo uma reunião inteira que aí traz com mais detalhe até hoje. Né? E realmente, o assunto às vezes é mais complexo, tempo maior, daria explicação maior. Né? Então, gente, então nós estamos agradecendo, né, a primeira parte aí com o André, pedindo a Jesus que nos ilumine, que ilumine a ele, ilumine a todos nós. E vamos continuar o nosso estudo do Livro dos Espíritos, a última vez esse ano. Vocês vão ficar livres de mim até o ano que vem. Né? Sim, eu sei. Tem um em dezembro. Bem não vale. A gente está então, nós começamos o livro... desmarquei o negócio aqui. Nós começamos esse estudo do Livro dos Espíritos em 2 de janeiro de 2022, que é a primeira parte do Livro dos Espíritos. Pegamos lá da introdução, viemos trazendo até aqui. Tudo indica que nós vamos terminar hoje a primeira parte. E vamos começar no dia 2 de janeiro de 2024, a segunda parte do livro. Tá? A primeira é a menorzinha, e que é o princípio das coisas, né? Então nós vamos terminar essa parte hoje. Já estamos convidando antecipadamente a todos para dar continuidade a partir de janeiro. E nesse intervalo vamos ter uma série de estudos especiais, tá bom? Então hoje a gente está com a questão 75, que está falando sobre inteligência e instinto ainda. Na semana passada já vimos um pouco, hoje nós vamos continuar. Então na questão 75, o Kardec pergunta assim: é acertado dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Vou repetir a pergunta. É acertado dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as intelectuais? Lembra os exemplos que nós demos aqui semana passada? Aí eles acham ruim que eu não gosto de ventilador. Não, pode deixar. Fica jogando as coisas. Fica jogando as coisas fora. Pode deixar. Não pode pensar só em mim, não. Entendeu? Pelos exemplos da semana passada. Quer dizer, o fato de você desenvolver a sua capacidade intelectual. Quando você está lá, faz 18 anos, vai tirar a carteira de motorista, aprende a dirigir, né? Passa a usar aqueles pedais que nós citamos instintivamente, tá? Até aí você não formou totalmente ainda. Aí você vai continuar desenvolvendo a sua capacidade intelectual, vai aumentar a sua inteligência, o entendimento das coisas. Vai diminuir a sua capacidade instintiva lá para dirigir, por exemplo. Eu estou falando essa, que esse foi um dos exemplos que eu citei. Entenderam? Essa é a pergunta que ele fez. Então a gente já até sabe a resposta, né? A resposta é não. O instinto existe sempre, mas o homem o negligencia. O instinto pode também conduzir ao bem. Ele nos guia quase sempre e às vezes mais seguramente que a razão. Ele nunca se engana. A gente confunde às vezes, eu acho que fica confuso, porque a questão do animal, fala que o animal age pelo instinto, é dirigido pelo instinto e tal. Aí quando chega no homem, você fala, bom, o instinto vai acabar. Não vai acabar, vai aperfeiçoar, mas vai continuar. Por quê? Essa ação instintiva, o instinto não é uma inteligência não racional? Foi isso que eu falei da definição que eu acho bacana até. O instinto é uma inteligência não racional. Não é? Ele vai continuar sempre. O que nós estamos fazendo quando eu dei o exemplo do Evangelho? Nós estamos repetindo o Evangelho, repetindo os ensinamentos. Ao repetir, nós vamos passar a vivenciar o Evangelho instintivamente quando for solicitado determinado comportamento que a gente já treinou. Por que nós ainda não conseguimos praticar o Evangelho de uma forma assim, natural, instintiva? Porque a gente não estudou suficientemente ainda. Então, às vezes a gente consegue decorar algumas coisas, né?
De tanto falar, a gente acaba decorando, assimilando, guardando, e vai repetir, mas ainda estamos repetindo teoricamente, certo? Na prática, ainda vem uma reação instintiva do animal. Isso que às vezes confunde. Por quê? Na prática, dependendo de como nós somos provocados, a reação é imediata. Como? Uma reação totalmente contrária ao evangelho que a gente já está aprendendo. Certo? Então, é nesse sentido aí. Então, ó, o instinto existe sempre, mas o homem o negligencia. O instinto pode também conduzir ao bem. Ele nos guia quase sempre e às vezes mais seguramente que a razão. Ele nunca se engana. Então é isso que a gente precisa fazer. Insistir, repetir, estou repetindo, né? Exatamente para a gente gravar isso. Repetir. Você repete as matérias da vida, elas vão sendo repetidas desde o período escolar, desde lá do curso primário. A gente vai repetindo algumas coisas e tem matéria que você repete em todas as fases para você realmente assimilar. Tem muitas coisas da vida que a gente vai assimilando e passa a fazer instintivamente. A grande dificuldade ainda é as questões do Evangelho, porque a gente não aprendeu adequadamente ainda. Mas é claro que já tem exceções, né? Tem pessoas que já agem naturalmente, sem nenhum problema. Eu lembro do Chico Xavier, né? Jesus, Francisco de Assis, né? Alguns desses aí você já pode imaginar eles repetindo as coisas naturalmente e no bem, certo? Mas nós estamos aprendendo, nós estamos treinando isso, precisamos de racionalizar os conhecimentos às vezes, para ficar insistindo, provocando, nos provocando com o conhecimento, chamando atenção, fazendo esse exercício aí do livro que você pegou aí, ó, né? Do conhece a ti mesmo, né? Forçar isso, buscar o autoconhecimento, exercitar. O Santo Agostinho fala para fazer todas as noites quando você for dormir, né? Fazer o exercício do autoconhecimento. Você vai descobrir o quê? Todos os dias você vai descobrir quase sempre as mesmas coisas. Você fez errado ontem, fez hoje também, e amanhã vai fazer de novo. Mas você vai repetindo e vai se esforçando para corrigir. Tá? Então, de tanto repetir, de tanto se esforçar para corrigir, você vai treinando, vai aprendendo e vai mudando. Esse é o objetivo. Por isso que às vezes as coisas parecem repetitivas. Mas é por isso, exatamente, para a gente aprender realmente e passar a fazer. E se a gente não passar a fazer, vai levar bomba quando chega lá na porta, lá, né? São Pedro fizer uma perguntinha para a gente lá, você já era, dançou, né? Alguém, alguma coisa, alguma colocação? 75A. Por que a razão não é sempre um guia infalível? A razão, a capacidade de raciocinar, a racionalização, parece que é infalível, né? E às vezes pode ser mesmo em algumas circunstâncias, certo? Se a gente lembrar na hora. Na questão de comportamento, se eu não me lembrar na hora, vai tudo por água abaixo. Não há um questionamento sobre o comportamento dos religiosos em geral, os pastores, padres, expositores espíritas, etc. Há um questionamento por quê? Há uma série de identificação de erros, grosseiros às vezes, né? Totalmente contrários ao evangelho que nós pregamos, e que está assim, evidente, que está escancarado, e dependendo do nível do conhecimento, da fama da pessoa, fica mais escancarado e todo mundo percebe a contradição que foi um comportamento que uma pessoa teve. Certo? Aí a pergunta é, mas se tem conhecimento do Evangelho,
se conhece o Evangelho, se já sabe o Evangelho, por que ainda faz isso? Há uma crítica, por exemplo, contra os padres, né, a questão da pedofilia. Eu não acho ela justa, essa crítica centralizada e direcionada só para um lado, não. Eu acho que a gente, cristão, tem que aprender a ser ponderado, e aí sim, então aí entra de novo a questão da racionalização, da razão, certo? Nós precisamos ser ponderados para não fazer julgamentos precipitados e não acusar as pessoas, mesmo quando a gente sabe que elas estão realmente erradas, certo? Nós estamos aprendendo a buscar uma compreensão lógica até dos comportamentos das pessoas. Existe uma série de razões para isso. Então, essas razões estão dentro desse processo de racionalização. Então, eu preciso, antes de tomar uma decisão, antes de fazer um julgamento, eu preciso racionalizar todo o contexto. Aí, para você fazer isso, precisa ouvir toda a história, os diversos ângulos da história. Analisar com conhecimento todos esses ângulos. Nós não temos esse conhecimento de todos os ângulos, certo? E só depois de conseguir analisar todo um processo, como um juiz faz, ou que deveria fazer pelo menos, é que nós teremos condição de dar um parecer real, certo? Um parecer justo. Mas ainda assim, como cristão, o parecer justo virá com um pouquinho de caridade, pelo menos, para você não acabar com o ser humano que cometeu um engano. Isso está dentro da razão, do aprendizado, que a gente já sabe que é o ideal. Mas o que a gente ainda não faz como ideal, porque quando fica sabendo, vem primeiro o quê? Uma atitude instintiva de julgamento, de condenação e de absurdo, e aí vem uma série de situações que fogem completamente, certo? Então, por que a razão não é sempre um guia infalível? Porque, vamos ver a resposta. Ela seria infalível se não estivesse falseada pela má educação, certo? A gente está vendo aqui, por exemplo, foi ontem, né? O Dia da Consciência Negra? Foi ontem, né? A gente está vendo aí um ensinamento, uma persistência nessa questão de combater o racismo, né? E uma série de fórmulas, de meios para levar isso, para trazer isso, tá? Mas aí nós temos a razão, vamos dizer que a razão esteja sendo alimentada com conhecimentos. Mas a nossa razão, às vezes, é falseada pelos comportamentos que nós vemos a partir de dentro de casa. Certo? Nós vemos e temos, às vezes, comportamentos dentro de casa que são exatamente o contrário do que se tenta ensinar. Aí fica falseado, a pessoa sabe, mas não faz, mas não vive. Porque na hora do comportamento sai o lado real, prático, o exemplo, o que foi educado. É como se os nossos filhos fossem educados para ser racistas, por exemplo. Né? Ou para discriminar, aprender a discriminar pessoas, situações que os pais são. Então ele vai até aprender uma teoria, mas o que ele realmente aprendeu foi o que ele viu, o que ele viveu dentro de casa. É a partir de dentro de casa, principalmente. Se não aprendeu assim e aprendeu o contrário, a razão vai ser falseada. Entendeu? Então, tudo isso precisa ser revisto. Estamos revendo. A nossa condição humana hoje, quando nós entramos na condição humana, nós entramos na posse do raciocínio lógico. Estamos trabalhando isso. O Espiritismo vem muito tempo, depois de Jesus, chamar atenção para isso. O raciocínio lógico. O ensinamento é todo voltado para esse raciocínio lógico. As questões que são colocadas, cada pergunta e cada resposta é uma provocação para a gente raciocinar.
Então, quando eu leio uma pergunta, automaticamente eu imagino que cada um já vai buscar uma resposta. Certo? Que resposta? Uma resposta racional. O que eu ouvi, o que eu já aprendi, o que eu já li sobre isso, eu vou dar uma resposta. Aí sim é uma resposta pensada. Você está numa sala de aula, estudando uma matéria, quando o professor pergunta, você vai dar uma resposta baseada no que você aprendeu. Vai usar a sua racionalidade, a sua razão, certo? Mas na hora de se comportar, você permite ainda o instinto que ainda não foi trabalhado para ficar em condição, em coerência com a razão. Ok? Tudo bem? Tranquilo? Aí tá fácil para nós, né? Tranquilo. Bom, então, ela seria infalível, repetindo, se não estivesse falseada pela má educação, eu não completei tudo não, pelo orgulho e o egoísmo. Nós dizemos que somos egoístas e orgulhosos. Dizemos de uma forma ensinada, vamos dizer assim, depois que a gente começa a aprender. De fato, não vou generalizar não, mas a maioria não admite que é. Certo? Eu faço, se perguntar para mim que agora se eu sou orgulhoso, eu falar, sou orgulhoso. Né? Sou egoísta ainda, sou orgulhoso ainda. Né? Mas, de fato, eu não acredito nisso. Nós. Por quê? Basta alguém provocar e a gente vai ter exatamente a reação contrária. Então, por que eu falo que eu admito que sou orgulhoso e sou egoísta? Porque eu aprendi que isso é legal. É politicamente correto? Eu aprendi que é legal. Quer dizer, é bacana. É importante isso, né? Você vai, bom, eu vou combater o egoísmo e o orgulho. Aí eu aprendo isso. Tá? Passo a pensar sobre isso quando eu tenho tempo e condição para pensar em condições normais. Tá? Mas eu jogo tudo isso fora com a primeira provocação. É aí que nós vamos chegar lá no Santo Agostinho de novo. Todas as noites, quando eu ia me deitar, passava em revista a minha consciência. E avaliava se eu prejudiquei alguém, se alguém teria alguma coisa para se queixar de mim, se eu tinha perdido a oportunidade de fazer algo, ou se eu tinha feito errado alguma coisa. E aí combinava com Deus e com o meu anjo da guarda que no dia seguinte eu faria diferente. Aí de tanto insistir nisso, e é racional isso, você vai chegar a um ponto, você vai começar a agir espontaneamente dentro disso aí. Porque você, a hora que vier a oportunidade, você se segura, faz um esforço, e Jesus recomendou a vigilância e a oração. A oração para estar em sintonia com o plano espiritual, com o anjo da guarda, e a vigilância para a gente estar atento para o que vai fazer, para o que deve e o que não deve. Razão, certo? Mas aí, mesmo estando vigilante, tem um momento que você escorrega. Aí vem a autoavaliação novamente. Eu não posso fazer isso, eu não devo fazer isso. Eu preciso mudar meu comportamento, eu estou aprendendo diferente. Entendeu? Aprender a fazer julgamento dos outros, julgar as pessoas, julgar situações, essas discriminações todas, esse contexto todo de discussões que existem, tem muita coisa que não precisaria existir se a gente simplificasse as coisas. Mas como que eu vou simplificar as coisas se eu aprendi a viver uma complexidade que não consegui me liberar dela ainda? Como que eu vou simplificar, assumir responsabilidade sobre coisas que eu fiz, quando eu aprendi numa existência, e muitas outras para trás às vezes, a ter alguém culpado pelas coisas erradas que acontecem comigo? Então, como que eu vou mudar isso assim de repente? E aí vem a dificuldade maior ainda.
E a gente vai só criando mais complexidade, vai complicando mais ainda. Por isso, a repetição do passado que nos trouxe até esse ponto precisa continuar agora de forma contrária para mudar a nossa visão, o nosso comportamento sobre as coisas. Quando a gente fala que o Chico chegava num sacolão e comprava, escolhia, né? Tomate estragado e tomate bom. Eu, não, que absurdo, né? Não parece absurdo? Então, ele fazia isso. A gente pode imaginar que ele podia fazer pensado, né? Mas talvez intimamente ele fizesse isso naturalmente. Ia chegando e pegando. Para ele não importava muito se o tomate viesse com um estragadinho. E um dia desse eu comprei tomate, eu estava fazendo essa experiência, sabe? Eu não tinha tomate bom para escolher, eu tinha que pegar só os outros. Eu falei, algum egoísta passou por aqui e pegou só os bons, né? Mas realmente os tomates ultimamente andam meio ruim, não é? Pois é. Aí eu peguei alguns lá que não estavam com uns defeitinhos, certo? Chega em casa, aí você vai picar, né? Aqueles defeitinhos, você tira uma casquinha toda dele, tira o defeitinho lá, e o resto está tudo bom, você não perde nada. Ele sabia disso. Ele agia assim, era natural. Quer dizer, por que isso foi divulgado? Porque alguém viu e achou absurdo e saiu divulgando. Ele não ia divulgar isso nunca. Como muitas outras coisas que ele fez, que as pessoas ficavam impressionadas, né? Mas Chico, você fez isso? Ou seja, o Chico fez isso, fez, mas ele fazia naturalmente. Entendeu? Ele fazia com naturalidade. Ele estava agindo instintivamente já no bem. Ele já sabia fazer isso naturalmente. Né? Nós temos que fazer esforço ainda. Nós vamos chegar lá. Quando você só, isso aqui traz uma culpa danada, né? Uma outra coisa que o Chico fazia é respeitar sinal vermelho. Ó, absurdo, né? Respeitar sinal vermelho. Diz que parava, naquele tempo, né, devia ter uma meia dúzia de carro aqui, né? Ele parava no sinal vermelho e ficava esperando o sinal ficar verde para ir. Certo? Aí você imagina assim, não, mas nada a ver, né? Eu vou experimentar isso, ver como é que é. Já fizeram? Fazem a experiência. Chega num lugar que o trânsito está bem parado, mas o sinal do pedestre está fechado. Aí você para, fica esperando o sinal do pedestre abrir. A hora que abrir, você atravessa. No início, a gente se sente meio fora do contexto. Se sente meio louco, né? Uma coisa estranha, né? Não está vindo carro nenhum para lá para cá, e eu estou aqui parado olhando para o sinal que ele desverdear. Não é esquisito? Pois ele fazia isso há muitos anos atrás, que era muito menos perigoso. Entendeu? Mas como que a gente vai passar a agir naturalmente, espontaneamente, nessas situações e passar a achar normal? Isso é o normal. O sinal existe para isso, para organizar as coisas. Quando você está de carro, você não tem que parar? Tem. Por quê? Porque se for apanhado, dava multa. Se bater, você é o responsável, você vai ter que pagar tudo. Não é assim? Mas então a gente acaba parando no sinal vermelho, né? Vermelho, que quando está amarelo a gente dá uma aceleradinha e passa. Não é assim? É. Entenderam? Tudo isso a gente vai fazendo um jogo de aprendizado com os ensinamentos e com o dia a dia. Tem que comparar com o dia a dia. Tem que comparar com a realidade. O que está acontecendo no nosso dia a dia? Onde que essas questões serão aplicadas? É no meu dia a dia. Eu tenho que aprender a respeitar as leis. Só isso. Aprender a respeitar. Primeiro, raciocinando, pensando, até ficar espontâneo. Aí eu vou fazer uma naturalidade. Se alguém chegar e falar assim, olha, você está fazendo parada aí? Estou esperando um sinal. Perguntar para ele, claro, né? Foi até na Santos Dumont. O Arnaldo Rocha. Arnaldo Rocha, né? Arnaldo Rocha olhou do lado, atravessou, o Chico ficou. Aí eu estava no meio, sabe? Vai acontecer alguma coisa? Eu voltou.
O que aconteceu? Ah, o sinal está vermelho para nós. Aí o Arnaldo Rocha olhou da São Dumont. Ô, Chico, Mas vem nem, uma nem, carroça lá embaixo. Lá embaixo. Ela está lá na praça da estação. Ele estava aqui próximo aqui já com esquina com São Paulo, né, Rio de Janeiro. Lá na praça da estação, vem uma carroça lá. Ela vai demorar meia hora para chegar aqui. Aí você não, nós temos que esperar o sinal lá para nós. Conviver com o santo não é fácil. E era de madrugada. Não, naquele tempo devia ter uma meia dúzia de carro aqui, ué. Entendeu? Ô, gente, mas olha só, eu fiquei pensando muito sobre isso. Realmente eu fiz experiência, tenho procurado fazer. Né? Eu não faço 100% não, tá? Não acho vantagem nenhuma. Eu acho que tem que fazer, pronto. Não é vantagem nenhuma, não. O normal é fazer isso. O normal é isso. Então, não fazer não é normal. Aí eu fiquei pensando, quando você respeita as regras, você mantém 100% a assistência espiritual para você desencarnar com dignidade e sem nenhuma culpa. É aí que está o ponto. Quando você não respeita, você desencarna culpado. E desencarnar culpado significa, às vezes, passar por processos bem desagradáveis no plano espiritual por causa da culpa. Dentro da lei, nós estamos rigorosamente de acordo com a proteção espiritual que existe para todos nós. Fora da lei, nós assumimos a responsabilidade, é livre-arbítrio. Eu posso avançar o sinal? Pode. Certo? Mas quando eu avanço, eu fujo da proteção natural para mim. E eu assumo a responsabilidade sobre a minha vida. Aí vem a culpa. Certo? Sim? Para completar no caso de servidores, que é exatamente isso que eu estou falando, depois que o Arnaldo Rocha fica indignado com a situação, ele fala para o Chico, não está passando nada, não tem nada que está acontecendo. Aí o Chico, a resposta é assim: se nós não conseguimos seguir a lei divina, quem dirá a lei de Deus? A lei dos homens. A lei dos homens. Isso. Aí eles vão e aí lá eles seguem lá. E é isso, né? Exatamente. Como a gente vai seguir a lei de Deus? A lei dos homens é fichinha perto da lei de Deus. A gente não tem uma consciência clara disso, não é? Mas a lei nossa aqui é só um mínimo exemplo da lei de Deus. Tem uma série de atenuantes aqui da nossa lei, aqui na nossa legislação, que facilita muito. Mas se a gente não treinar isso, nós não vamos conseguir chegar na outra, não. Né? Eu não li essa história todinha, não. Eu li, eu nem lembro onde foi que eu li, mas não. Mas, assim, para mim já foi suficiente isso aí para entender, né? Esses pequenos comportamentos do Chico, por exemplo, que a gente viveu junto com ele aqui praticamente, muito pertinho. Então dá para você ver assim, não está tão longe na história, você vai, Jesus fez isso, aquilo, mas há 2000 anos, né? Mas não, o Chico fez o dia mesmo aqui, muita coisa que Jesus fez e faria se estivesse aqui. E ele foi um grande exemplo para nós, de como deve ser feito. Ou seja, não tem que saber muito, tem que fazer bem feito. E tem uma razão para isso, que é exatamente a questão do livre-arbítrio. Você pode usar o seu livre-arbítrio? Você tem livre-arbítrio? Tem. Você tem liberdade de decisão sobre as coisas da sua vida? Tenho. Pode usar? Posso. Com responsabilidade. Se você usar para lesar a lei, você fica responsável pelo que você fez. É simples assim. E dependendo da irresponsabilidade, se vier a desencarnação, pode vir fora da hora e você vai chegar lá como suicida inconsciente. Vamos respeitar os sinais? Todo mundo vai respeitar agora, né? Eu espero que sim. Mas é isso. Então, aí tem aqui o comentário do Kardec.
Ah, não, tem um finalzinho aqui que eu não li, ó. O instinto não raciocina. A razão permite ao homem escolher, dando-lhe o livre-arbítrio. Então, o instinto não raciocina. Se o instinto tiver atrapalhado, como eu disse aqui, você vai agir instintivamente errado. Aí, nas reuniões de socorro suicidas, tem muitos espíritos que chegam que foram suicidas inconscientes. Eles não entenderam que, mesmo sendo inconsciente, ele agiu contra a lei. E tem atenuante, tem agravante, mas tem responsabilidade. Já chegou um espírito aqui que era espírita, já tem um tempo isso, e ele fumava. E ele chegou aqui culpado na reunião, falando que ele não conseguia se perdoar, porque ele foi espírita em torno de 20 anos e não conseguiu parar de fumar. Quando ele chega no plano espiritual, ele chega sentindo as consequências, as dificuldades, inclusive o ambiente que ele foi, de espíritos que estavam, alguns chamando ele, inclusive, de suicida. E ele não conseguia entender o porquê disso. Aí você vê, bom, então era um espírito espírita que não tinha entendido por que eles chamavam ele de suicida. Aí vem um outro, vamos chamar de engano nosso, é o de não estudar. É o de estudar menos do que devia. A gente está sempre estudando menos do que devia, mas muitos ainda estudam praticamente nada. E aí acaba não compreendendo nada. Vai para o plano espiritual sem entender esses pequenos detalhes que são importantes, principalmente depois da desencarnação. Ele vem, quando ele estava falando, eu estava pensando o que eu ia falar para ele. O cara é espírita, né? Eu fico imaginando assim, ele deve saber pelo menos um pouquinho que eu sei, ele deve saber também, não é esse tempo todo. Mas enquanto eu pensava, e ele falava, e é claro que tem intuição, né? Aí o que me veio? Falar com ele o seguinte: Jesus não recomendou para amar os inimigos? Jesus recomendou amar os inimigos, certo? Amai os vossos inimigos. Falei semana passada, que o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Amai os vossos inimigos. O cigarro, falei com ele, tá? O cigarro é um inimigo seu no momento? É o meu inimigo, porque me faz mal, porque eu sofro com isso até hoje. Eu sei que fez mal o tempo todo e tal. Então tá. Vão seguir a recomendação de Jesus. Amar o inimigo. Ele falou, mas como? Como amar o cigarro, por exemplo? Como amar o vício que eu vivi? Eu falei, todo vício que você viveu, que você iniciou, ele teve um momento bom. Ele teve uma presença importante na sua vida, principalmente no início. Como que você vai amá-lo? Valorizando as mínimas, às vezes, coisas boas que ele te proporcionou. Isso serve para os vícios, serve para as relações humanas. Porque tem pessoas que você teve uma pequena relação com ela muito boa e depois vira uma tragédia, não é? Então, amar o inimigo é você enfatizar mais um momento bom para você ir amenizando a parte trágica. Com os vícios, a gente poderia fazer isso mesmo. Não é para fazer apologia ao vício, mas é para você desenvolver algo bom e positivo no seu pensamento. E o desenvolver esse algo positivo e bom vai te ajudar a amenizar o mal, porque o que é mal já aconteceu, já passou. Você precisa agora mudar a sua maneira de pensar e de ver as coisas, buscando coisas positivas, e isso vai te ajudar a valorizar o momento que você viveu com o cigarro,
Porque, afinal de contas, naquela época, eu também aprendi, teve uma época que eu também aprendi a fumar, e era bacana, né? Você ficava corajoso, por exemplo, se você ia conversar com a namorada, né? Você ficava corajoso, você criava coragem, né? Você se sentia importante, assim, porque todo mundo fumava naquela época. Você se sentia importante. Então, era um momento que ele te ajudava a corrigir no medo. Tem gente que fala que fuma porque te ajuda na solidão. Tem alguma coisa boa? Tem. De cara, Deus permite. Se Deus permite, tem alguma coisa boa. A gente tem que descobrir. Descobrir essa coisa boa, valorizar essa coisa boa, que é a mesma valorização que você dá a uma bengala, a um óculos, a um instrumento, um aparelho que você usa para audição, por exemplo, a um aparelho que você usa às vezes na perna a vida toda, mas às vezes usa por algum tempo. Alguns aparelhos você vai utilizar enquanto seu braço, a sua perna chega no normal, certo? O que acontece quando chega ao normal? Você dispensa aquela bengala que agora você não vai precisar dela mais. Só que esses instrumentos do vício a gente não dispensa, como dispensa, por exemplo, a bengala. Então agora é preciso agradecer a ela, agradecer, valorizar o bem que ela te trouxe enquanto foi bem, e agora eu não preciso mais de você. Né? Eu falei isso com o Espírito, no fundo eu estava preocupado com o que eu estava falando. Né? Falei, nossa, mas está pesado isso, né? Está estranho, né? Mas no final, ele ficou assim, extremamente agradecido, porque ele disse que nunca tinha conseguido pensar assim. Porque nós vivemos ainda com uma mente em julgamento, em condenação, culpa. O que você já fez, já passou. O que nós fizemos, de bom ou de ruim, já passou. É preciso aproveitar as experiências boas de uma coisa e de outra. E continuar vivendo baseado nessas experiências boas, tanto para não permitir entrar em outras que serão piores, e para aprender a valorizar as que virão de uma forma diferenciada. E isso é raciocinar com uma lógica humana. E esse raciocínio, trabalhando tudo isso e eliminando a culpa, nós vamos nos permitindo novos aprendizados, melhores aprendizados, porque Deus não nos condena definitivamente. Deus, na verdade, não condena, nós nos condenamos. É a consciência. A lei está escrita na consciência. Quando você fere a lei que está na consciência, ela revira lá dentro da sua consciência, lá, até você chegar e pôr a coisa no lugar de novo. Certo? Colocou no lugar, alivia. Ah, eu fumei. 13 anos. Tá? Já passou, eu não vou sentir culpa nenhuma mais por ter fumado, por ter bebido, e por uma série de outras coisas que eu já fiz, já passou, eu já consegui vencer isso. E outra coisa, não, esse negócio de eu já consegui, não vou fazer mais, isso depende da gente. Aí nós temos que assumir essa responsabilidade. Tem coisa que depende de mim. Então eu vou ou não vou fazer mais determinadas coisas. Tem coisa, você fala que dessa água eu não bebo, é o ditado que a gente usa e generaliza também, né? Tem coisa que depende de nós. Certo? Então, você falar que dessa água eu não bebo, de alguma coisa que não depende de você, aí não deve falar mesmo. Agora, quando depende de nós, nós temos que assumir. E isso eu não vou fazer mais. Certo? O AA dá uma lição importante para a questão do alcoolismo, que serve para todos os outros vícios. Né? Hoje, por 24 horas. Então, só hoje. Por quê? Parar alguma coisa definitivamente e eternamente é muito pesado. Certo? Mas só hoje é leve. Só hoje
e só mais hoje, e só mais hoje, o que você está fazendo? Você está raciocinando com uma lógica ensinada, aprendida e exercitada com esforço. Esse exercício com esforço, disciplina, é que vai, como diz o Emmanuel, né? A disciplina antecede a espontaneidade. Certo? Então, eu vou me esforçar, vou me disciplinar. Eu tenho condições de fazer isso. Eu tenho capacidade para fazer isso. O ser humano tem capacidade para vencer qualquer dificuldade material que surja e que dependa exclusivamente dele. Certo? Mas ele tem que assumir essa autoridade e passar a fazer. Se ele não assumir, ele não faz. Aí a gente já tem a desculpa, né? É quando ele fala aqui, ó. Ela seria infalível se não estivesse falseada pela má educação, pelo orgulho e pelo egoísmo. Qual uma das falsidades que a gente usa? Eu não consigo. Eu não consigo, de jeito nenhum. Ah, você está comendo demais. Diminui. Muda a sua alimentação. Para você melhorar, para você ficar mais saudável e tal. Não consigo. Consegue, você não quer. Para de fumar, para de beber, para de jogar, para isso, para aquilo. Depende só de você. Então você consegue se quiser. Se não quiser, você vai dizer, né? Eu não consigo. Mas consegue e falar, não consigo, fica mais leve. Né? Mas vamos assumir isso. Vamos aproveitar e assumir. Dentro dessa ideia, desse aprendizado aqui, esse é um dos pontos importantíssimos para a nossa reforma íntima, para a nossa renovação mental, para a nossa renovação até em aspectos materiais. É muito importante que a gente considere isso, tá? E assuma, eu consigo. Quem lê o finalzinho da Gênesis lá, quando Deus acaba de criar o homem, né? Ele dá ao homem poder sobre tudo que foi criado. E isso faz parte do aspecto da evolução. O homem atingiu um nível na escala da evolução que é superior a tudo que vem antes. Então nós temos poder sobre tudo isso que é material, temos condições para vencer. Vamos vencer. Depende de cada um de nós. Tá? Mas se não conseguir vencer, se achar que não consegue, não fale que não consegue, fale que eu não quero. É mais honesto, né? Ah, por que você não para de fumar? Antes eu dizia, não consigo. Agora você vai falar assim, não quero. Pronto. Não é mais fácil? Mais responsável? Mais verdadeiro? Eu não quero. Morreu o assunto. Aí se insistir, eu não quero. O dia que eu quiser, eu vou parar. Porque isso é para mim mesmo, é meu. É de mim mesmo. Mas aí o Kardec remata aqui, né? Diz assim, ó. O instinto é uma inteligência rudimentar que difere da inteligência propriamente dita por serem quase sempre espontâneas as suas manifestações, enquanto as da inteligência, são o resultado de apreciações de uma deliberação. Quando eu delibero, quando eu decido que vou fazer algo que depende exclusivamente de mim, eu vou agir fora do instinto. É a razão. Eu vou fazer isso. Eu preciso racionalizar isso para encontrar os motivos para fazer. O convencimento. Aí eu vou fazer. Eu vou fazer isso. Eu vou agir assim. Que agora eu sei que depende de mim. E por que eu vou agir assim? Porque eu tenho esse motivo. É a razão funcionando. Tá? Aí eu entro na proposta do Emmanuel. Me disciplino para fazer. E faço. Me esforço. Me sacrifico. Atendo o vigiar de Jesus. O vigiar é importantíssimo. Né? Me esforço. Isso vai virando instintivo automaticamente.
Então, se o instinto, em princípio, é uma inteligência rudimentar, ele vai passando por um aperfeiçoamento junto com a inteligência, né? O instinto varia em suas manifestações segundo as espécies e suas necessidades. Nos seres dotados de consciência e de percepção das coisas exteriores, ele se alia à inteligência, o que quer dizer à vontade e à liberdade. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 11, item 8. Capítulo 11. Amai o próximo como a si mesmo. Que o André até citou aqui, né? Item 8. A lei de amor. O que ele fala lá? No princípio, o homem só tem instinto. Avançado e corrompido, ele tem sensações. Instruído e depurado, ele tem sentimento. E o ponto máximo do sentimento é o amor. Fechou. Entendeu? Então, o amor é o ponto máximo do sentimento. Mas quem ama é aquele que venceu o instinto ruim, o instinto negativo. É aquele que passou pela fase da sensação, que é aquela da ilusão, a sensação, se fosse assim, seria assado, né? Se eu fosse rico, eu podia fazer isso, isso e aquilo, se eu fosse bonito, eu podia fazer isso, isso e aquilo outro. E aí tem uma série de sensações, a sensação de que se alguma coisa fosse materialmente assim, o resultado seria assado, certo? Sensação. Aí quando ele entra a falar do instruído, a nossa grande instrução é a instrução que vem do Evangelho de Jesus. Que a compreensão é ajudada por todas as outras instruções que a gente recebe no dia a dia, nas escolas, nas universidades. O desenvolvimento da inteligência, aí nós vamos pegar a instrução e vamos usar a instrução para nos depurar. Então, instruído e depurado vai ter sentimento. E o ponto máximo do sentimento é o amor. Aí nós estamos agindo espontaneamente, porque quem ama de verdade age espontaneamente. Obrigado a todos. Vamos agradecer a Jesus, né, aos nossos amigos, e vamos fazer a nossa prece para finalizar, pedindo a Jesus, aos nossos amigos espirituais que nos protejam, que nos assistam nas nossas dificuldades, nas nossas dúvidas, nos nossos conflitos. Permita, Senhor, que possamos continuar pensando na paz, organizando a paz a partir de dentro de nós, levando a nossa paz para o mundo através de ações, através de comportamentos, através de visualizações do que é melhor para nós e para todos aqueles que estão conosco dentro da humanidade. Agradecemos a presença dos teus instrutores, desses amigos incondicionais, que estão sempre conosco, nos amparando, nos intuindo, que estão tendo uma paciência, às vezes, muito grande, para nos ensinar a seguir os caminhos do bem. Agradecemos a existência desta casa, a possibilidade que todos temos de continuar buscando o aprendizado, a instrução, para que através dela façamos a nossa depuração e atinjamos o amor verdadeiro, o amor sublime. Obrigado, Senhor, pelos nossos irmãos que aqui vêm, em todas as épocas, trazer as instruções para nós, tanto do plano espiritual quanto do plano físico. E, enfim, Mestre, que a Tua paz nos envolva e possamos levar as reflexões para o nosso dia a dia. Esteja conosco agora e sempre, que assim seja. Muito obrigado.